Você já se perguntou se já estamos vivendo os tempos que os antigos profetas previram? Pode ser que o que eu vou te contar te surpreenda. Enquanto a humanidade continua mergulhada em suas rotinas diárias, existe um parlamento oculto, um movimento que está se consolidando e que poucos notaram. O parlamento do Anticristo. Neste vídeo vamos te levar por uma jornada inquietante, onde exploraremos os sinais que foram dados ao longo do tempo e que possivelmente indicam que o Anticristo está mais perto do que imaginamos. Desde as profecias bíblicas até o surgimento de uma religião global corrupta, vamos desvendar os mistérios por trás desse fenômeno que está mudando o destino espiritual do mundo. Número 1. O Parlamento do Anticristo. Há séculos, as Escrituras têm advertido sobre a chegada de um líder que não só controlará os aspectos espirituais da humanidade, mas também dominará os setores militares e políticos. Esse líder será o Anticristo, uma figura sombria cuja influência está destinada a abranger todos os cantos do globo. E é aqui que entra em cena um fato pouco conhecido, mas inquietante. O parlamento do Anticristo já se reuniu. Sim, você ouviu direito. Enquanto a maioria das pessoas continua com suas vidas cotidianas, esse parlamento está em ação, sem que quase ninguém perceba. Mas, o que isso realmente significa? O livro do Apocalipse adverte sobre o surgimento de uma nova e poderosa fé que dominará os últimos tempos. Essa fé, conhecida como a religião da Babilônia, não é qualquer crença religiosa. É o reflexo de uma corrupção profunda que ameaça envolver a humanidade em um manto escuro de engano e decadência espiritual. As visões que João recebeu no Apocalipse falam dessa fé como uma espécie de armadilha espiritual, algo que adormece as massas e as afasta da verdade divina. Essa religião da Babilônia tem raízes antigas, mas seu ressurgimento está claro, destinado a ser devastador. Por que se chama Babilônia? O nome não é por acaso. Babilônia é mencionada repetidamente nas Escrituras quase tantas vezes quanto Jerusalém, o que lhe confere uma importância simbólica crucial. Babilônia é escritura crucial. Mas por que se chama Babilônia? Por que se chama Babilônia? Babilônia era uma grande cidade situada ao longo do rio Eufrates, um lugar que representava o florescimento da civilização na antiguidade. No entanto, com o tempo, Babilônia se tornou símbolo do desafio a Deus. Depois do dilúvio, a civilização babilônica se consolidou como uma força oposta à vontade divina, governando com mão de ferro sobre o povo de Judá e outros reinos. Número 2. A besta da Babilônia. Enquanto continuamos explorando as profecias apocalípticas, chegamos a uma das figuras mais aterradoras e simbólicas do Apocalipse, a besta. Essa criatura não é qualquer entidade maligna, é uma representação direta do poder do Anticristo e de sua união com a religião corrupta da Babilônia. No Apocalipse, a besta é descrita com detalhes que não podem passar despercebidos. 7 cabeças e 10 chifres. Cada chifre coroado, o que indica poder. Mas o mais inquietante de tudo é que em cada uma de suas cabeças há nomes que insultam diretamente a Deus. Essa imagem não é apenas simbólica, mas revela o poder absoluto que essa figura terá sobre a terra e seus habitantes. A besta que sai do mar não é uma simples metáfora, é um aviso sobre o surgimento de um poder global que desafiará tudo o que consideramos sagrado. Essa besta que obtém seu poder de um dragão, Satanás, é o Anticristo em sua forma mais pura. Suas 7 cabeças representam um controle total que terá sobre os reinos e os sistemas de governo da terra, enquanto os 10 chifres indicam uma aliança de 10 nações ou líderes que se unirão sob seu comando. A corrupção da Babilônia e a aparição da besta não são eventos isolados, mas fazem parte de um plano mestre que o Anticristo usará para consolidar seu poder. Os líderes de todo o mundo cairão sob sua influência, e isso não será apenas no âmbito político, espiritual, mas também no econômico. As pessoas comuns, impressionadas pelos milagres e pelo poder que ele demonstrará, começarão a adorá-lo como se fosse um deus. Um dos eventos que mais vai surpreender o mundo será quando uma das cabeças da besta receber uma ferida mortal, mas milagrosamente se recuperar. Esse acontecimento convencerá as massas de que o Anticristo tem um poder divino.
No entanto, o poder da besta não se limitará à sua influência política ou aos seus milagres visíveis. Nas Escrituras, menciona-se o famoso número 666, que está diretamente ligado a essa figura. Esse número temido e conhecido por muitos é um código que revela a verdadeira natureza da besta e, por extensão, do anticristo. Não será apenas um símbolo de poder maligno, mas também um código que marcará aqueles que decidirem segui-lo. Esse número será usado para controlar as pessoas, já que, segundo as profecias, ninguém poderá comprar ou vender sem ter esse número marcado em seus corpos, seja nas mãos ou nas testas. Número 3. O falso profeta. A história não termina com a besta e Babilônia. Nesse dramático cenário apocalíptico aparece outro personagem-chave que terá um papel crucial nos últimos tempos, o falso profeta. Nas Escrituras, o falso profeta é descrito como uma figura que, embora menos poderosa que o anticristo, é igualmente perigosa para o destino espiritual da humanidade. Esse indivíduo será o responsável por guiar as massas na adoração ao anticristo, usando seu poder para realizar sinais e prodígios que vão impressionar todo o mundo. O falso profeta não será um simples seguidor do anticristo. Seu poder e sua influência se estendem além do que qualquer outro líder religioso poderia sonhar. É mencionado nas Escrituras que esse personagem terá a capacidade de fazer grandes sinais, incluindo fazer descer fogo do céu à terra, um ato que deixará atonitos aqueles que o presenciam. Mas seu maior truque será dar vida à imagem da besta, fazendo com que ela fale e exija adoração. Qualquer pessoa que se recusar a adorar a imagem da besta será condenada à morte, o que torna esse personagem um dos mais temidos de todo o Apocalipse. O falso, o universo profético não será apenas um líder espiritual, mas também um mestre da manipulação. Seu objetivo principal será criar um sistema em que todas as pessoas devem ter uma marca, seja na mão direita ou na testa, para poder participar da economia global. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, o que forçará milhões de pessoas a escolher entre sua fé e sua sobrevivência. Número 4. O sistema da besta. À medida que avançamos na narrativa apocalíptica, chegamos ao ponto em que o poder do anticristo e seu falso profeta se estende não apenas às esferas espirituais e políticas, mas também à economia mundial. Nesse contexto, surge o que as Escrituras chamam de sistema da besta, um sistema projetado para controlar sua vida. Todos os aspectos da vida humana, desde as crenças religiosas até as atividades comerciais diárias. Esse sistema é, em essência, a consolidação do poder total do anticristo sobre a Terra. O sistema da besta será implementado através da já mencionada marca, o selo que as pessoas deverão ter em suas mãos direitas ou em suas testas. Esse selo, que estará associado ao número 666, não será apenas um símbolo, mas sim uma ferramenta de controle. Aqueles que não a tiverem estarão excluídos da economia mundial, o que significa que não poderão comprar nem vender nada. Isso inclui desde alimentos básicos até bens de luxo, o que levará a humanidade a uma situação limite em que terão que escolher entre aceitar a marca e viver sob o domínio do anticristo ou rejeitá-la e enfrentar uma vida de pobreza e perseguição. O sistema da besta não se limitará apenas à economia. À medida que o anticristo e seu falso profeta consolidam seu poder, esse sistema também controlará os meios de comunicação, as instituições educacionais e todas as formas de governo. As nações do mundo, impressionadas pelo poder da besta, serão obrigadas a ceder sua soberania e se unir a essa nova ordem mundial. Número 5. A queda da Babilônia. À medida que o poder do anticristo parece imparável, a narrativa apocalíptica nos leva a um dos eventos mais esperados e cruciais, a queda da Babilônia. Segundo as Escrituras, Babilônia não é apenas uma cidade, mas um símbolo de toda a corrupção, idolatria e decadência que infectou a humanidade. Esta cidade, que um dia foi um centro de poder e riqueza, se tornará o alvo do juízo divino. A destruição de Babilônia marcará o começo do fim para o reinado do anticristo e seu sistema. Babilônia foi descrita no Apocalipse como a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Sua queda será um evento catastrófico, que não afetará apenas a cidade em si, mas também todo o sistema econômico e político que o anticristo construiu sobre sua corrupção. Dizem que os mercadores da terra chorarão por sua queda, já que será o colapso de um império econômico que governou o mundo por anos. Sem Babilônia, o sistema da besta começará a desmoronar. A destruição de Babilônia será brutal e rápida. As escrituras descrevem que será queimada até os alicerces pelos mesmos líderes que um dia a apoiaram. As 10 coroas, que representam os líderes das nações aliadas ao anticristo, se voltarão contra ele e o devastarão. Essa traição não será um ato de rebelião contra o anticristo, mas sim uma parte do plano divino que levará à destruição final desse sistema corrupto. A queda de Babilônia será vista como um juízo direto de Deus sobre o mal e a corrupção que tem governado a terra. Será um aviso para aqueles que seguiram o anticristo, lembrando-os de que o poder terreno é efêmero e que o juízo divino é inevitável. Os reis da terra que um dia governaram com Babilônia observarão com terror sua destruição, percebendo que seu próprio destino está selado. Número 6. O anticristo e os 10 reis. Depois da queda de Babilônia, o controle do anticristo sobre o mundo não desaparecerá de imediato, mas começará a desmoronar gradualmente. À medida que seu regime se enfraquece, um novo grupo de poder entra em cena, os 10 reis. No Apocalipse, é mencionado que esses 10 reis não terão reinos permanentes, mas receberão autoridade por um breve período de tempo junto com a besta, o anticristo. Esses 10 reis são os aliados mais próximos do anticristo e desempenham um papel crucial nos últimos dias de seu governo. Apesar de sua lealdade inicial, esses reis eventualmente trairão o próprio anticristo, selando seu destino. O poder desses 10 reis não se baseia em territórios ou reinos tradicionais, mas sim em sua influência e controle sobre as nações através da economia e da política global. Sob o comando do anticristo, esses líderes consolidarão seu poder, criando uma frente unificada que dominará as decisões globais. No entanto, embora pareçam ser um bloco forte e coeso, o Apocalipse nos alerta que essa aliança é frágil e a traição está a um passo de acontecer. Os 10 reis, assim como o anticristo, estarão profundamente envolvidos na guerra. O sistema da besta. Eles serão responsáveis por fazer cumprir as leis, impor a marca da besta e perseguir aqueles que se recusarem a seguir a nova ordem mundial. Em muitos sentidos, esses líderes serão os algozes do anticristo. Anticristo, realizando sua vontade sem questionamentos, mas essa relação de poder não será eterna. À medida que a situação global piora e a fé dos seguidores do anticristo começa a desmoronar, os reis começarão a questionar a viabilidade de continuar apoiando-o. Uma das chaves que levará a essa traição é a destruição da Babilônia. Os reis que a princípio apoiaram a corrupção e a decadência desta cidade, perceberão que sua aliança com o anticristo já não lhes traz benefícios. Segundo o Apocalipse, será Deus quem colocará nos corações desses reis o desejo de trair a besta. Isso é uma parte fundamental do plano divino para realizar o juízo final. Através dessa traição, o poder do anticristo será enfraquecido, marcando o início do seu fim. Número 7. O juízo final. À medida que a traição dos 10 reis marca o declínio do anticristo, nos aproximamos do evento mais importante de toda a narrativa apocalíptica, o juízo final. Este momento, descrito no livro da Igreja do Anticristo escrito no Apocalipse, não é apenas o fim do anticristo, mas o fim de todo o mal que tem atormentado a humanidade desde o princípio dos tempos. O juízo final é o clímax da batalha entre o bem e o mal, onde Deus realizará sua justiça sobre a terra. O juízo final não será apenas um castigo para o anticristo e seus seguidores, mas também uma purificação completa do mundo. Nas Escrituras é mencionado que todos os seres humanos, vivos e mortos, serão julgados por suas ações. Aqueles que seguiram o anticristo e aceitaram sua marca serão condenados, enquanto os fiéis serão recompensados com a vida eterna. Este será um momento de grande revelação, onde todas as ações ocultas serão expostas. E a verdade prevalecerá sobre a mentira.
O anticristo, que até este ponto terá exercido um controle absoluto sobre o mundo, será derrotado no juízo final. Segundo as Escrituras, ele e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, um lugar de tormento eterno do qual não há escape. Este será o destino final daqueles que desafiaram a Deus e escolheram seguir o caminho do mal. O juízo final será a vitória definitiva do bem sobre o mal, um evento que marcará o início de uma nova era de paz e justiça sob o reinado de Deus. O processo do juízo final será implacável. Não haverá desculpas nem esconderijos. Todos serão chamados a prestar contas por suas ações. E não haverá lugar para a corrupção ou a manipulação. Aqueles que foram fiéis a Deus receberão sua recompensa, mas aqueles que escolheram seguir o anticristo sofrerão o castigo eterno. A justiça divina será completa e perfeita, e cada alma receberá o que merece de acordo com suas ações na terra. Neste ponto da narrativa, o sistema da besta terá colapsado completamente. O anticristo e seu regime serão destruídos, e a humanidade, que até aquele momento havia estado submetida à sua opressão, será libertada. Mas essa libertação não será para todos. Somente aqueles que permaneceram fiéis a Deus e resistiram à tentação da besta serão salvos. Os demais, aqueles que foram marcados com o número 666, serão condenados junto com o anticristo e o falso profeta. Número 8. A Nova Jerusalém. Após o juízo final, a narrativa apocalíptica nos leva à culminação da história, a chegada da Nova Jerusalém. Este é o ponto onde a humanidade fiel será recompensada e Deus estabelecerá seu reino eterno na terra. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade física, mas um símbolo da restauração completa da humanidade e sua reconciliação com Deus. A descrição da Nova Jerusalém no Apocalipse é impressionante. Esta cidade desce do céu, adornada como uma noiva para seu esposo, simbolizando a união perfeita entre Deus e seu povo. As muralhas da cidade serão feitas de jaspe, uma pedra preciosa, e suas ruas serão de ouro puro. A cidade será um lugar de incrível beleza e perfeição, onde não haverá necessidade de luz artificial, pois a glória de Deus iluminará tudo. Este será um lugar onde não haverá mais dor, lágrimas, nem sofrimento. As Escrituras nos dizem que Deus enxugará as lágrimas de seus fiéis. A Nova Jerusalém será o lugar de paz e justiça, onde os fiéis viverão em harmonia com Deus. Não será apenas um lugar físico, mas também espiritual, representando o estado final da redenção humana. A Nova Jerusalém não será apenas um lugar físico, mas também espiritual. Representa o estado final da redenção humana, onde a humanidade será completamente restaurada à sua relação original com Deus. Este será o cumprimento de todas as promessas divinas, o lugar onde os crentes viverão na presença de Deus por toda a eternidade. Número 9. A ressurreição e a vida eterna. A ressurreição dos mortos marca um dos eventos mais esperados e gloriosos no plano divino de redenção. Este é o momento em que o poder do pecado e da morte é completamente derrotado. Este é o momento em que o poder do pecado e da morte é completamente derrotado. Segundo as Escrituras, os que morreram em Cristo serão os primeiros a ressuscitar e receberão corpos glorificados que não sofrerão mais as limitações físicas nem o desgaste dos corpos humanos atuais. Esses corpos estarão preparados para viver na eternidade, na presença de Deus, sem doença, dor ou morte. Esta é a promessa definitiva para aqueles que mantiveram sua fé através das provas e tribulações. A ressurreição, no entanto, não será apenas para os crentes. As Escrituras nos falam de uma ressurreição tanto para os justos quanto para os injustos. Os justos, aqueles que seguiram a Cristo e rejeitaram o sistema do anticristo, serão ressuscitados para desfrutar da vida eterna, na Nova Jerusalém em comunhão perfeita com Deus. Mas os injustos, aqueles que seguiram o anticristo e rejeitaram a Deus, também serão ressuscitados, mas não para a vida eterna, e sim para enfrentar o julgamento e a condenação. Serão lançados no lago de fogo, junto com o anticristo, o falso profeta e Satanás. Essa separação final entre os justos e os injustos é o cumprimento das profecias bíblicas. Aqueles que foram fiéis a Deus serão recompensados com a vida eterna em sua presença,
enquanto os que escolheram seguir o mal serão condenados ao castigo eterno. Este é o ponto em que a justiça divina se manifesta em toda a sua plenitude. A vida eterna não é apenas uma recompensa pela fé e obediência, mas também um estado de existência em que os fiéis estarão em completa comunhão com Deus, vivendo em sua glória e paz para sempre. A vida eterna na Nova Jerusalém será uma experiência de alegria contínua. A visão que o Apocalipse nos apresenta desse estado é impressionante. As Escrituras nos dizem que não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor. Tudo que algum dia causou sofrimento na vida terrena será eliminado para sempre. Os crentes viverão em um estado de paz perfeita, livres de todas as preocupações e ansiedades que um dia atormentaram suas vidas. A vida eterna não será simplesmente uma prolongação da vida atual, mas sim uma vida completamente nova, onde os fiéis experimentarão a plenitude da glória de Deus. Mas, o que significa realmente viver na presença de Deus por toda a eternidade? As Escrituras nos dizem que Deus mesmo habitará com seu povo, e eles serão seus para sempre. Isso significa que a comunhão entre Deus e os crentes será completa, sem barreiras nem interferências. Na vida terrena, os seres humanos experimentam a presença de Deus de maneira limitada, através da oração, da adoração e da meditação nas Escrituras. Mas na vida eterna, essa comunhão será direta e constante. Os crentes poderão ver a Deus face a face e desfrutar de sua presença de maneira plena. Número 10. O Reino Eterno. Finalmente, depois da ressurreição dos mortos e da restauração da humanidade, o Apocalipse nos leva à criação do Reino Eterno, onde Deus reinará sobre tudo, pelos séculos dos séculos. Este é o momento em que o Senhor nos dará a oportunidade de ver os homens que foram mortos. O ponto culminante da história bíblica, o cumprimento de todas as promessas divinas. Neste desafio, o Reino Eterno é descrito nas Escrituras como um lugar de paz e justiça perfeitas. Deus reinará sobre seu povo de maneira direta. Sem intermediários nem barreiras, os crentes viverão sob seu governo, desfrutando de uma comunhão perfeita com Ele. Não haverá mais lugar para o pecado, a morte ou sofrimento. O reino de Deus será um lugar de perfeita harmonia, onde tudo funcionará de acordo com sua vontade. Este reino não será só para os crentes, mas para toda a criação. As Escrituras nos dizem que a própria terra será renovada. Este reino não será só para os crentes, mas para toda a criação. As Escrituras nos dizem que a própria terra será renovada, e que tudo que foi corrompido pelo pecado será restaurado ao seu estado original. A natureza, os animais e o mundo inteiro estarão em harmonia com Deus, refletindo sua glória e poder. Este será um reino onde a criação funcionará de acordo com o plano divino, sem os efeitos destrutivos do pecado e da morte. O Reino Eterno também será um lugar de adoração contínua. Os crentes viverão para glorificar a Deus, desfrutando de sua presença e servindo-o em tudo o que fizerem. A adoração não será apenas uma atividade, mas uma forma de vida. Cada ação, cada pensamento e cada palavra estarão dedicados a glorificar a Deus. Esse será o propósito supremo da existência no Reino Eterno. Viver para a glória de Deus e desfrutar de sua bondade por toda a eternidade. Não se esqueça que, embora as profecias pareçam distantes, os sinais estão mais perto do que imaginamos, e agora mais do que nunca devemos estar atentos.